Começamos domingo passado, estamos falando, na verdade estamos mantendo esse assunto sobre guerra espiritual. E domingo passado nós começamos a falar acerca dos 4 inimigos do crente. 4 inimigos do crente. E nós começamos pelo mais fraco, o diabo. Pastor, por que o diabo é o mais fraco? Porque o diabo já foi vencido por Jesus. Lutar hoje contra o diabo é o equivalente a você ir para um octógono daquele de luta livre. Isso. Lutar com um adversário que já tem a faixa, derrotado. Detalhe, ele está cambaleante. Então, é fraquinho. Tudo que o diabo fizer contra você é porque você deu lugar para ele. Eu vou dizer de novo. Toda vitória, vou melhorar uma coisa aqui. Toda vitória que o diabo tiver contra você é porque você deu lugar. Só isso. Não dando lugar, ele não tem vitória nunca. Agora, se der, aí pronto, aí acabou. Estão entendendo isso, gente? Então, nós falamos acerca do diabo. É o mais fraco. Então, a partir daí a gente teve outro mais poderoso do que o diabo. É o que? A carne. Carne, nós falamos que é um pensamento. Carne é uma mentalidade não renovada pela palavra de Deus. E nós estamos tratando acerca disso. Acerca de que a carne, ela se rebela contra Deus. É a carne que te faz desanimar. Não é o diabo, é a sua carne. De fato eu posso dizer, sou eu que digo, tá, gente? Sou eu que estou falando. Eu posso dizer que 95% das tentações que você tem não é o diabo. É sua carne. Mente, intelecto, emoções, vontade. A carne é justamente a alma não renovada. A alma humana não renovada. Amém? A mentalidade, as emoções não renovadas com a palavra de Deus. É por isso que se explica que tem pessoas que já fizeram rema, alguns já fizeram escola de ministro, mas não estão dando fruto. Por quê? Porque o fato de ter feito rema, o fato de ter feito escola de ministro, não é nada se você não praticar o que você aprende. Não é nada se você não meditar na palavra, não se encher da palavra, não encher a sua mente da palavra. Aí começam pessoas sendo enganadas. Em que sentido? Todo mundo é filho de Deus. Eu já vi gente dizer isso. Todo mundo é filho de Deus? Sério? A Bíblia não diz isso. A palavra de Deus diz que aqueles que nasceram de novo, que receberam Jesus, é que são filhos de Deus. Mas enganadas, enchendo um monte de coisa, não renovando a sua mente, engana. Outro pensamento. Uma vez salvo, salvo para sempre. É a famosa graça irresistível. Você querendo ou não, você vai ser salvo independente do que for. Se Deus determinou, é assim. Meu irmão, essa mentira vem lá dos quintos. Não acredita nisso não, está sendo enganado, enroladinho. Aliás, o poder do diabo não está em outra coisa a não ser no engano. Aí o cara vai, faz o que quer, vive do jeito que quiser e diz: já sou crente, já tenho o céu garantido. Carne pura. Não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim. Mas tem muito mais coisas. A carne humana. Uma vez, quando eu estava relendo lá em Gênesis, quando Deus fala para o diabo, ele fala para o diabo, ele diz: você vai comer pó. E a gente diz: não, falou para a serpente. Não, serpente não come pó. Quando você lê mais embaixo que diz que quando Deus fala para o homem: tu és pó e ao pó voltarás. Aí aqui a gente tem uma ideia maior, de que o alimento do diabo é a carne das pessoas. Mente, intelecto, emoções, vontade. Por isso, Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse: não deis lugar ao diabo. A mente humana, estou falando desse inimigo que é mais poderoso que o diabo. A mente humana é de tal maneira que você pode vir para a igreja, estar sentado aqui, olhando para mim, mas não está recebendo nada.
É possível ouvir e não receber? Só é. Você pode simplesmente, automaticamente bloquear quando a sua mente não está renovada com a palavra. Estou falando de crente já, nascido de novo, batizado do Espírito Santo, fala mais ainda que o apóstolo Paulo. Quando você não renova a sua mente com a palavra, aquilo que sai daqui é motivo para discussão. Bíblia não se discute, Bíblia ou se aceita ou se rejeita. Fim. Quando você começa a discutir, interessante, Jesus não disse ide por todo mundo e discutir religião, ide por todo mundo e discutir palavra. Religião se discute, Bíblia não. Mas o que provoca isso? Uma coisa chamada carne. A alma humana, eu vou mostrar hoje, ela muitas vezes, a alma humana, ela é usada, preste atenção, como mercadoria para o sistema mundial, que, mas está lá fora. Não, em muitas igrejas está dentro, levado pelos próprios crentes. Isso é só introdução, espera aí, que já eu começo. É por isso que Paulo diz, crucifique a sua carne. Domingo à noite eu ministrei uma palavra, mente renovada, vida crucificada. Se você quiser deixar sua alma, se você quiser deixar sua carne chateada com raiva, assista essa ministração. Vai ficar por conta. Mas o teu espírito vai adorar isso. Está todo mundo entendendo isso, gente? Como é que o diabo consegue desanimar crentes, mais que vencedores, filhos de Deus, alegres, trabalhadores do Evangelho? Como é que ele consegue desanimar eles? Dentro da própria igreja. Através de quê? Carne. Aí o pastor, gente, medite na palavra, medite na palavra, medite na palavra. Mas se a pessoa não medita na palavra, é dominado pelo sistema. Por que dominado pelo sistema? Não estou na igreja não, querido. Você não está no mundo, mas não está numa bolha. Você não é do mundo, mas é de estar. Você trabalha com o mundo. Então é fácil, escute bem, é fácil para o diabo deixar você desanimado a respeito de qualquer coisa que ele quiser, se ele tiver acesso à tua alma. E como é que ele tem acesso a isso? Carne. Está todo mundo entendendo isso, gente? Ô pastor, é possível ser crente e ser carnal? Só é. Para começo de conversa, todo novo convertido é carnal. Todos, sem exceção. Por quê? Porque não renovaram as suas mentes, eles são novos, renasceram de novo, receberam Jesus naquele momento. Mas um crente com 6 meses de rema, não é mais novo convertido, não. Eu estou botando 6 meses, eu acho que eu estou sendo bem generoso, talvez até menos do que isso. Um crente com 2, 3 meses aqui na igreja, ouvindo essas palavras, com 2 e 3 meses, 4 meses, novo convertido, não é não. Novo convertido, irmão, é quem se converteu no domingo passado, tem 2 ou 3 semanas, ou talvez 4. A carne é a responsável por não deixar crentes crescerem, fazer com que os berçários espirituais da igreja fiquem lotados de adultos dentro dos berços. Carne. Eu estou falando sobre esse inimigo poderosíssimo. Então, tudo que o diabo precisa é que você dê lugar à sua carne. Tudo que ele precisa é que a sua carne esteja forte. Deixa eu dizer de novo, a carne aqui não é o nosso corpo. Porque todas as vezes que você satisfaz a vontade da carne, você está pecando. Então, se fosse o nosso corpo, todas as vezes que você comesse aquela pizza fumegante, gostosa, maravilhosa, bem na sua frente, você estaria pecando. E toda vez que os casais casados fossem fazer aquilo que vocês estão pensando, realmente estariam pecando, porque aquilo é bom. Ou vão dizer que não é? Ah, sim. Amém. Então, mas o que faz você pecar, a carne que faz você pecar é justamente a mente não renovada. A mente não renovada considera o Fábio inimigo se eu não for com a cara dele.
Ô pastor, existe essa questão dentre dos cristãos de não ir com a cara? Não deveria, mas entre os carnais existem. Lá fora dizem, meu santo não bateu com o dele. Aí o crente não vai falar uma coisa dessa. Então ele diz, eu não fui com a cara dele. Ei, isso é carne. E o diabo se aproveita disso. Tu passa a odiar uma pessoa do nada. Primeiro é desafeto, depois fica distante, depois passa por ódio. É facinho. É as fases. Mas quando você está no espírito, você diz, não, realmente a cara do Fábio não foi muito com a cara dele não, mas ele também não tem culpa da cara que tem, né? Brincadeira, Fábio. Eu sei que Lucilena te acha lindo, cara. Mas, quer saber de uma coisa? Eu amo meu irmão, não importa o que ele faça, o que deixe de fazer, porque eu vou para o mesmo céu que ele, eu vou passar a eternidade olhando para a cara dele. Isso é quem anda no espírito. Se você não ama seu irmão, tu não vai para o céu. Eu vou dizer de novo, se você não ama, aí eu tenho que falar sobre isso. Não, pastor, eu amo meu irmão, mas sabe como é? Ele lá e eu cá, carne. Carnais não entra no céu não, só entra no céu quem é carne crucificada. Ô pastor, mas eu sou crente, eu posso odiar meu irmão, pode? Claro que pode. Por que não? Você é crente, só porque é crente não pode odiar? Claro que pode. E o que é que eu não posso, pastor? Escutar a última trombeta. Aí tu não pode não. Eu nem ia falar sobre isso. Deixa eu trazer agora para vocês. Abram em Apocalipse capítulo 18. Aleluia. Eita glória. Antes de falar sobre Apocalipse 18, deixa eu te contar uma história. Houve uma cidade, séculos antes de Cristo, século 18 antes de Cristo, chamado Babilônia. A Babilônia, ela foi capital primeiramente do Império Assírio e posteriormente o Império Caldeu. No Império Caldeu, ela era governada, era uma famosa cidade-estado, a gente chamaria cidade-estado, né? Uma cidade que é ao mesmo tempo um país. Fica na região da Mesopotâmia, hoje cerca de 100 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque, essa cidade. Hoje só tem ruínas. Mas essa cidade cresceu, o nome dela, no grego, significa portal dos deuses, chamado Babilônia. Foi lá também que foi construído os famosos jardins suspensos da Babilônia, né? Considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído por Nabucodonosor. Tinha avenidas largas, tudo isso antes de Cristo, isso aí. Era uma cidade muito grande, muito forte, potente. Inclusive o rei, ele dominou a tribo de Judá e levou o povo cativo para lá, na Babilônia. Foi lá que Daniel foi o primeiro ministro lá nessa cidade. Essa cidade era um símbolo da corrupção em todos os níveis que você pensar aí, decadência moral. Apesar de muito próspera e rica, era uma cidade que tinha vários deuses e onde as pessoas faziam, coisas terríveis, horríveis. E mesmo no meio disso tudo, aquele jovem que se propôs não se contaminar com as iguarias oferecidas no palácio, chamado Daniel, que foi levado cativo para essa cidade quando ele tinha entre 12 a 16 anos de idade, Babilônia, estou falando da Babilônia. Ele se propôs não se contaminar e não se contaminou, se tornando um dos profetas da Antiga Aliança, e o livro que ele escreveu, o livro de Daniel, é considerado, presta bem atenção nisso, é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Estou falando de Daniel, como profeta. E ele se tornou primeiro-ministro em 3 reinos consecutivos. Daniel.
Ou seja, mesmo morando, mesmo vivendo, mesmo estando numa cidade onde havia o pior em termos de corrupção no mundo antigo, se tornou inclusive uma das maiores metrópoles do mundo antigo, ele, quando se propôs não se contaminar, não se contaminou mesmo, mostrando que uma pessoa, mesmo não tendo a mesma aliança que eu e você, mesmo não tendo Deus habitando dentro dele, quando se determina numa coisa, perseverando, consegue. Imagine você que tem o Espírito Santo dentro de você. Mas hoje, essa cidade nada mais é do que história e lendas e só tem ruínas lá, só ruínas nessa cidade. Mas a Bíblia, quando ela quer se referir ao atual sistema de corrupção, de governo, estamos falando do sistema mundial que jaz no maligno, ela chama de Babilônia. Alô? Ela chama de Babilônia. Não está se referindo, algumas vezes se refere realmente a essa cidade, mas em maior parte das vezes é um simbolismo desse sistema maligno que governa o mundo. Quem já ouviu falar sobre o sistema do mundo? Quem já ouviu falar? Quantos já ouviram falar, rapaz, fulano estava tão bem, foi só se eleger, não pôde, teve que concordar com o sistema, ou senão matavam ele. Quantos já ouviram falar isso? Eu já ouvi muitas vezes. Mas isso não é só a nível de Brasil, isso é mundial. Está todo mundo entendendo isso, gente? Mundial, esse sistema, eles são contra o Evangelho, contra a palavra, consideram a Bíblia uma fábula, trazem dúvidas com relação à palavra de Deus, e por incrível que pareça, um monte de crentes já estão se acostumando com o sistema. Dentro da igreja sim. Ah, pastor, mas na Verbo da Vida Ceilândia, espero que não tenha esse tipo de gente aqui não. Porque eu espero que se Jesus volta, não vai ficar um crente da Verbo Ceilândia. Vai tudinho com as famílias. Vai tudinho, não fica nenhum. É assim que eu espero. É assim que eu luto. É assim que eu oro. Mas a decisão para ir para o céu não é de Deus, é tua. Eu vou dizer de novo, a decisão para ir para o céu não é de Deus, é sua. Se fosse minha, meu irmão, pode ter certeza, não ficava um. Mas depende de você, são as suas atitudes que demonstram, são os frutos que você dá. Amém? Mas esse sistema, ele governa o mundo. E até mesmo depois da volta de Jesus, aí sim que vai ficar um negócio muito visível. O que já existe, digamos assim, por baixo dos panos, vai ser mostrado depois da volta de Jesus de uma forma terrível. E virá julgamento contra esse sistema. Amém? Virá por quê? Porque os juízos de Deus serão derramados depois da volta de Jesus, através dos 7 ais, os 7 cálices, as 7 trombetas que vão vir sobre o mundo. Vai ser o pior momento da história mundial, que será justamente após a volta de Jesus. Irmãos, não vale a pena ficar não. Vai logo na primeira, porque se tu ficar para a segunda, meu amigo, o caso vai ser sério. Se já está difícil agora, depois da volta de Jesus, então é que a coisa vai feder aqui embaixo. Então o anticristo governará o mundo através desse sistema, tudo através desse sistema. Quem está por trás desse sistema? O próprio diabo, o inferno mesmo. Terrível. E a Bíblia chama esse sistema de Babilônia. No capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 1, diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Aí ele dá uma espécie de, como é que eu posso dizer, um resumo do que ela é. Diz: pois todas as nações, sem exceção, todas têm bebido do vinho do furor de sua prostituição, com ela se prostituíram reis da terra, também mercadores da terra se enriqueceram à custa de muita luxúria e tal, e vai falando. Mas o que eu quero chamar a atenção é que no versículo 12 ele começa a falar das mercadorias
que se vendem nesse sistema. Versículo 12 diz, versículo 11, sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria desse sistema. E diz, mercadoria de ouro, de prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira, odorífera, todo gênero de objeto de marfim, qualidade de móvel de madeira, preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento. Está falando de mercadorias, produtos, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e de cavalos, de carros. Agora, vê o quê? De quê? Escravos. O ser humano tratado como mercadoria. Escravos. Ainda existe em alguns lugares venda de escravos, realmente. Mas o que me chama a atenção é o último. A última coisa que é considerado como mercadoria aí. E até almas humanas. Almas humanas sendo usado como mercadoria para se vender. O sistema mundial se utiliza da alma humana ou da sua, quem sabe, carne como mercadoria. E isso não é só na política, não. Isso é em tudo. Esse sistema tem governado o mundo. E tem governado os crentes que não renovam as suas mentes. A única maneira do diabo não pegar a sua alma como mercadoria é você renovando ela. Quando o crente enche a sua mente com a palavra de Deus, a alma, ela deixa de ser a mercadoria e passa a ser uma verdadeira arma contra o diabo. Contra tudo o que acontece. Perguntinha que você não precisa responder. É só para você pensar. Ultimamente tu tem deixado o diabo com raiva? Ou ele nem está aí para você? Pergunto. Vou perguntar de novo, que é para ficar bem. Ultimamente, tu tem deixado o diabo furioso? Ou você tem deixado ele, tá tranquilo, não tem jeito não, ali está garantido. É mercadoria. O que é que deixa o diabo furioso, pastor? Crente que renova sua mente com a palavra de Deus o tempo todo. Crente que fala a palavra o tempo todo. Crente que decide amar quando é mais fácil odiar. Crente que decide, eu vou dizer isso de novo. Crente que decide amar quando é muito mais fácil odiar. É quando, naquele momento em que a mente e tudo grita, rapaz, esse cara merece uma surra. Aí você vai lá e dá uma oferta a ele. 2 améns. Esse tipo de crente que deixa o diabo furioso. Irmãos, desde que nós começamos a ministrar sobre guerra espiritual, o diabo tem se levantado, não só contra o pastor desta igreja, como também contra vários irmãos aqui. Pessoas têm chegado para mim e têm dito, pastor, está acontecendo coisa que nunca tinha acontecido na minha vida não. Por quê? Está no caminho certo. Você está sentado aí, você está ouvindo essa palavra, você será provado na palavra que você está ouvindo. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. E a sua fé, uma vez que for aprovada no tempo da aprovação, produza perseverança, para que sejais íntegros, perfeitos e completos até a volta de Jesus. Está escrito lá em Tiago. Está todo mundo entendendo isso, gente? Está todo mundo entendendo isso? Rapaz,
A sua carne se rebela contra Deus o tempo todo. Abre lá, vamos lá, Gálatas capítulo 6. Ô pastor, você não leu esse versículo domingo passado? Li, porque o senhor vai ler de novo, para deixar o diabo com mais raiva ainda. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne. Os desejos da carne. Eu não estou falando, queridos, por favor, preste atenção, eu não estou falando apenas dessa questão de adultério, né? De roubo. Não. Mentira também é um desejo da carne. Também é. Rebelião também é uma concupiscência da carne. Rebeldia, insubmissão também é uma concupiscência da carne. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Por favor, preste atenção. Todas as vezes que você vem para a igreja, ouve essa palavra e há como que um bloqueio, não consegue nem pensar direitinho nisso aí, carne pura. Mas o apóstolo diz: ande no Espírito. Que Espírito? O Espírito recriado. Quando você nasce de novo, o seu Espírito é recriado. Se você andar no Espírito, você não vai ter, escute bem, você não vai ter grandes problemas com a carne. Por quê? Andando no Espírito, carne crucificada. A carne crucificada não é você, escuta bem isso, a carne crucificada não é você negar os seus pensamentos, é controlá-los. Ou alguém nunca pensou uma coisa errada depois de crente? Eu nunca pensei uma coisa errada depois de crente. Opa. Todos pensamos. O problema não está a pensar a coisa errada. O problema está em expressar isso, demonstrar isso, ou ser governado por isso, tomar decisões em relação a isso. Por quê? Versículo 17. A carne milita, ou guerreia, ou briga contra o Espírito o tempo todo. E o Espírito contra a carne o tempo todo. Essa é a luta diária do crente. Porque eles são opostos entre si. Carne, não planta. Tu não tem dinheiro para plantar. Como é que tu vai plantar? Tu não tem dinheiro. Espírito, eu planto com o que eu tenho. Carne, não vai para a igreja hoje. Espírito, já estou lá. Já bota logo, já estou com a máscara de ir. Carne, não gosto dessa pregação. Espírito, obrigado, Pai, pela correção. Carne, eu só amo quem me ama. Espírito, eu amo até os meus inimigos. Estão entendendo isso, gente? Carne, eu não vou com a cara de Mauro. Mauro falou aquele negócio comigo, eu estou com raiva dele. Espírito, rapaz, ele falou isso é porque me ama, vou dar uma oferta. Já pensou se você ofertasse na vida de todas aquelas pessoas que te corrigem? A Bíblia diz que o sábio recebe a correção, mas o tolo tem raiva. Preste atenção. Espírito, Deus é minha fonte. Carne, oh meu Deus do céu, será que aquele irmão veio hoje para eu falar com ele, para ele me ajudar? Está todo mundo entendendo? É uma guerra o tempo todo. Aonde? Na tua mente. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora, veja o que diz o versículo 24. Mas os que são de Cristo fizeram o que, gente? Crucificaram. Ei, os que são de Cristo fizeram o que? Crucificaram. Quem crucificou a carne? Foi Deus? Foi Jesus? Foi o Espírito Santo? Quem?
Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se você diz que está em Cristo, você tem que demonstrar isso. Viver. Por isso que eu nunca gosto de perguntar: e aí, irmão, tu está bem? Se você está em Cristo, você sempre vai estar bem. Ah, eu vou dizer de novo. Se você está em Cristo, você sempre está bem. Está em Cristo. Pastor, mas eu estou passando circunstância adversa. Bom, agora aí é diferente. Mas o fato de você estar passando circunstância adversa não significa dizer que você está mal. O problema seu não é a circunstância. O problema é você ser dominado pela circunstância e tomar decisões baseado nela. Eu vou dizer de novo: o problema não é a circunstância adversa. O problema é você tomar as decisões baseado nessas circunstâncias. Por quê? Porque você tem que estar baseado naquilo, na sua vida real. Qual é a vida real? Cristo em mim. Está todo mundo entendendo até aqui? Vocês estão entendendo isso? Carne, vou pegar o versículo, caixinha de promessa. Serás o jardim regado, todo que tocar a tua mão prosperará. É assim que eu gosto, rapaz. Agora aquele versículo que diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não, mas está na Bíblia. E é tão verdade quanto o outro. Mas a sua carne não gosta. Só que ela tem que ser crucificada. Com o diabo, a gente rebate no nome de Jesus. A gente manda ele embora no nome de Jesus. Mas com a carne, você a crucifica. Não vou fazer a vontade da carne. Oh, meu Deus do céu. Está um frio pra caramba. Para sair agora de manhã para a igreja. Aí a gente chega na igreja, o pastor adora um ar-condicionado frio, gelado. Eu já dei a ideia: traz um cobertor, traz um... Pois é. Enquanto isso, outros irmãos meus e seus, hoje, em certos regimes totalitários, comunistas, socialistas, do outro lado do mundo, eles dão a vida para não negar Jesus. Eles lutam para ter uma página de Bíblia, de Bíblia nas mãos, e tu não quer vir para a igreja porque, me poupe. Isso é carne, querido, carne pura. Não faça isso não, porque logo logo você vai ficar dependendo das orações dos outros, porque nem as tuas sobem. Deus não atende pecadores. Mas eu sou justo. Então ande em fruto de justiça. Mas aí já é o tema para outra ministração. Então, versículo 24: os que são de Cristo crucificaram. Quem crucifica? Você. Mas eu vou orar e Deus vai tirar esse sentimento ruim de mim. Vai não. Porque sentimento ruim não é coisa de Deus, não é Deus que tira não, é você, através do controle dos seus pensamentos. Uma vez que a sua mente é renovada com a palavra de Deus, você passa a controlar os pensamentos, e daí vem o quê? O controle dos sentimentos. Então eu vou sentir aquilo que eu quero sentir. Meu Deus do céu, mas olha, eu vi que não é assim não, que no coração não é terra de ninguém. Quem disse? A novela da Globo, da Record, da SBT, eu boto tudo no balaio. Ei, entre o que passa na TV e o que a Bíblia diz, a distância é tão grande, sabe? Existem até mesmo mensagens no YouTube que nada mais é do que doutrina de demônio. E um monte de crente assistindo. Eu não estou falando de ímpio, não. Estou falando de pilantras travestidos de pastores. Gente que não tem mente renovada, que só pega a Bíblia, aquilo que lhe interessa, e a partir daí vai embora. Eles não deixam a palavra confrontá-los.
Eles escolhem o que querem na Bíblia. E o crente lá assistindo. Irmão, cada vez que você assiste um programa que deturpa a palavra de Deus, ainda que seja gospel, evangélico, pastoral, sei lá o que mais, coach, e etc, etc, se deturpa a palavra de Deus, você alimenta a sua carne, querido. Ô pastor, e quem eu devo ouvir? Todas aquelas pessoas que deixam a palavra lhes confrontar. Todas aquelas pessoas que se deixam corrigir pela palavra. Mas eu não sei, pastor, eu não tenho muita coisa. Vem para mim, rapaz, manda usar para mim, que eu mando uma lista enorme de pessoas que você pode ouvir, que vale a pena você seguir, que vale a pena você ler. Está todo mundo entendendo isso, gente? Porque se eu sou homem de Deus, ainda sou homem, né? Posso falhar. Mas se eu não renovo a minha mente com a palavra de Deus, eu deixo de ser de Deus e passei apenas homem. Alô? Tá tudo bem com você aí, querido? Quando eu falo sobre a carne, ela fica inquieta. É porque carne crucificada fica inquieta mesmo. Vamos para o próximo inimigo. Mais poderoso ainda do que a carne. Abre, por favor, Oséias, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6 de Oséias. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Obviamente que aqui ele está se referindo ao povo de Israel. Mas isso, trazendo para o que nós temos hoje, aquilo que nós vivemos hoje, se aplica direitinho. Enquanto eu tinha apenas lido Isaías 53, 4 e 5, que eu sabia decorado, mas eu não aplicava na minha vida, eu não tinha o conhecimento que Jesus não ia mais me curar. Não, pastor, não tinha esse conhecimento não. Ué, Jesus não vai curar não? Vai nada. Segundo a Bíblia, já curou. Mas eu não tinha esse conhecimento. Então, enquanto eu não tinha conhecimento, meu irmão, uma gripe me deixava de cama 7 dias. Já pensou? Bonitão que nem eu, era solteiro na época, não podia nem namorar, gente. Era neguinho. Que esse negócio ruim. Pois é, não podia nem namorar, 7 dias de cama. Por quê? Oh, Senhor, me cura. Oh, meu Deus, irmãos, ora por mim para Jesus me curar. Falta de conhecimento. E detalhe, eu já tinha lido Isaías 53, 4 e 5. Mas entre ler a Bíblia e meditar, a diferença é grande. Por isso que eu não incentivo tanto a leitura da Bíblia. O que eu incentivo é a meditação. Porque é na meditação que você extrai os tesouros escondidos que você nunca ouviu ministro nenhum pregar. Dentro da palavra. É na meditação que você não fica fazendo aqueles textos fora de contexto para ser pretexto para falar besteira. É na meditação. Então, quando eu comecei a meditar em Isaías 53, 4 e 5, não, Jesus não vai me curar. Ele já me curou. Ora, se ele já me curou, por que eu estou deitado nessa cama? Porque embora ele já tenha me curado, eu não recebi a cura. Eu estou esperando uma coisa que ele já fez. Um amém. Então, se ele já me curou, tudo que eu preciso fazer é receber a cura. Mas como é que eu vou receber essa cura? Deitado na cama, morrendo de dor. Como é que eu vou receber essa cura? Aí, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Opa, então eu recebo como? Considerando como isso como um fato. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu considero, Jesus já me curou, foi isso que me levantou. Agora, isso veio através de quê? Ouvindo a palavra. Porém, de novo, lá vamos nós. O diabo tem trabalhado na vida de muitos cristãos, porque lhes falta conhecimento.
não é a informação, é o conhecimento. Infelizmente, o diabo sabe mais de Bíblia do que muitos cristãos. Ele conhece bem de Bíblia muitos cristãos e usa isso. Mas deixa eu te falar uma perguntinha. Eu já fiz de outras vezes, mas eu estou com o microfone, falo de novo. Um menino de 2 anos de idade, que não conhece a lei da gravidade, se ele pula do edifício alto, o que é que vai acontecer com ele? Mas ele não conhece a lei da gravidade. Não sabe o que é a lei da gravidade. Mas o que acontece, gente? Morre. Ou seja, a falta de conhecimento do garoto, aliado ao principal, falta de cuidado dos pais, faz com que o menino morra. A mesma coisa é na igreja. A falta de conhecimento de muitos cristãos, aliado a teorias vazias, filosóficas, que não acrescentam em nada, trazidas em muitos púlpitos, faz com que muitos cristãos sofram o que não deveriam sofrer. É por isso que aqui eu escolho quem vem para cá. É a dedo. Não é qualquer um que ministra aqui, não. Por quê, pastor? Porque eu quero o meu povo bem alimentado, para que não sofram o que tantos crentes estão sofrendo. Muitos cristãos estão indo para o céu e detestando a viagem. Por quê? Por falta de conhecimento. Alguns, a culpa é da liderança, sim. Mas outros, a culpa é justamente a falta de interesse, ou a rejeição da palavra. A rejeição da palavra. Cada vez que você rejeita um irmão só porque ele não é o seu preferido, em relação à palavra de Deus, você não está rejeitando ele, você está rejeitando a palavra. Faça isso não, meu irmão. Eu também tenho meus pregadores preferidos. Eu tenho meus ministros preferidos. Os primeiros são os da Ceilândia, claro. Aí depois vem Rick Renner, Kenneth Hagin, esse povo. Mas primeiro é o meu, depois os outros. Todos nós temos preferências, lógico. Mas, meu irmão, daí a rejeitar a palavra de Deus, só porque eu não gosto da forma que aquela irmã fala, ou só porque eu não gosto da voz de fulana de tal, ou só porque eu não gosto da maneira que fulano de tal transmite. Não, meu irmãozinho, isso é carne. Se o que está sendo transmitido é a palavra, ao rejeitar aquilo ali, você está rejeitando a palavra. Está todo mundo entendendo isso? A falta de conhecimento tem sido um inimigo formidável contra a vida de muitos cristãos. Tem muito crente que sabe de Isaías 53, 4 e 5, está indo para o céu com doença. Crente. Uai, pastor, e o crente não deve adoecer para ir para o céu não? Segundo Isaías 53, 4 e 5, não. E como é que o crente vai para o céu? Velhice. Chegou a hora, cortou a respiração, foi. Davi não morreu de doença, Abraão não morreu de doença, Isaac não morreu de doença. Nenhum discípulo de Jesus morreu de doença. 11 foram martirizados, João morreu de velhice. Sofreram por amor a Cristo, sofreram para valer, mas não foi de doença. Por quê? Doença Jesus já levou. Agora pensa comigo. Deus, Jesus vem aqui. Aí Jesus, sim, meu pai. Olha, o pastor fulano de tal, pastor Manuel. Tem Manuel por aqui não, tem? Tem não. Pastor Manuel, durante tantos anos tem sido fiel, tem cumprido o seu chamado. Ele falhou, mas ele recebeu perdão pela fé. A gente já esqueceu de tudo que ele fez de errado. Tem servido fielmente, tem cumprido o propósito para o qual ele está na terra. Pois é, já está na hora dele vir para cá. É verdade, meu pai. Então, meu filho, joga lá um câncer para ele vir para cá. Não, joga um Covid, porque é um carro mais novo. É mais novo. Está na moda. Não é ridículo isso? E por que tem crente que acredita nisso?
Não, pastor, eu não acredito que Jesus vai. Ele permite. Aham, é a mesma coisa. Permitir e mandar é a mesma coisa. É só dizer, só mudou a coisa. Não, meu irmão. Se a doença veio, escute bem, e ficou no meu corpo, é porque eu permito. Não é porque Deus permite, não. Afinal de contas, Deus não está no controle de tudo. Quem controla a sua vida é você. Porque se Deus controlasse a sua vida, você não falhava com dízimo, não falhava com oferta, seria perfeito. Então Deus não está no controle de tudo. Não. Quem dirige o carro da sua vida é você. Jesus não é o piloto do teu navio, não. É tu que é o piloto. Agora resta saber se ele ainda está dentro do navio ou se já... Deixa para lá. Então, voltando. O interessante, o meu povo está sendo destruído. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 13, diz: portanto, o meu povo será levado cativo. Aqui uma profecia para o povo de Israel. O meu povo será levado cativo por falta de entendimento, ou por falta de conhecimento. Claro que isso aqui é uma profecia relacionada a Israel, mas trazendo para os dias de hoje, muitos cristãos estão presos na pobreza por falta de conhecimento. Você sabia que Deus quer que você seja rico? Eu vou perguntar de novo, acho que nem todo mundo escutou. Você sabia que Deus quer que você seja rico? Não, acho que tem mais gente aqui, não é possível. Vamos lá. Você sabia que Deus quer que você seja rico? Amém! Deus olha para você e te vê rico. Por quê? Porque Ele te vê em Cristo. Cristo não é pobre, contrário de pobre, rico. Mas por falta de conhecimento, muitos cristãos preferem viver na pobreza, acreditando que a pobreza é uma espécie de segundo caminho para levar ao céu. É igual a irmãzinha que disse: pastor, mais rico não entra no céu. Eu olhei para a cara dela: ai meu Deus do céu. Ela olhou para a minha cara: o que foi, pastor? Minha irmã. Ô Jesus, agora eu fiquei triste. Por quê? Deus acabou de ser despejado. Porque se rico não entra no céu, o primeiro que tem que sair de lá era Deus. Já viu onde ele mora? Ruas de ouro, muro de jaspe, pedras. Interessante que a Bíblia relata bem direitinho, detalhadamente. Não tem ninguém tão rico quanto ele, era o primeiro a sair. Não, meu irmão. Não, pastor, mas Deus é Deus e a gente é a gente. Tu é filha de quem? De Deus. O que é de teu pai é teu. Mas por falta de conhecimento, muitos amados irmãos vivem numa mendicância, numa miséria maldita, coisa lá dos quintos, esquecendo que Jesus levou toda a maldição na cruz do Calvário, e isso inclui a maldição da pobreza. Quando eu digo que sou pastor de milionários, vocês precisam ver a cara de alguns. Sério. É pobre assim. Vocês estão entendendo, gente? Ei, aprenda a chamar à existência aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Aprenda a chamar à existência: eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou filho de Deus, eu sou ungido, eu sou de Deus, a minha mente é a mente de Cristo, eu já fui abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, tem suprido em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele habita dentro de mim. Eu sei quem eu sou. Chama a existência aquilo que Deus já disse que você é. Chama todos os dias. Dinheiro é o nome? Então chama. O nome de Jesus é acima do dinheiro? O nome de Jesus é acima da enfermidade. O nome de Jesus é acima de tudo que existe. Então chama, meu irmão, todos os dias, declarando, crendo, sem duvidar no seu coração, e vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. O Senhor alcançará a tua família através de você. Deus tem o melhor para você.
Então chama! Ai, pastor, mas esse negócio de chamar a existência, o que é isso? Tem uma matéria aqui do discipulado, chamada fé. Procura saber o dia, venha e assiste, você vai saber exatamente o que é isso. Chamar a existência é trazer do mundo invisível aquilo que já existe, criado por Deus, especificamente para você. Eu olho para os membros da minha igreja, eu não vejo nenhum pobre. Os membros da minha igreja não são, não. Pode ser que eles estejam passando por situações adversas. Pode ser que eles estejam passando momentaneamente por umas circunstâncias adversas um pouco difíceis financeiramente falando. Mas isso não muda quem eles são. Ricos, amados, ungidos, milionários, curados e acima de tudo, de Deus. Próximo inimigo, agora o mais poderoso é Lucas capítulo 11. Lucas 11, o mais poderoso agora, gente. Versículo 27. 11, 27 de Lucas. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Olha só, exaltando Maria. Ele, porém, versículo 28, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ô pastor, então Jesus considerou mais bem-aventurado aqueles que praticam a palavra do que a própria mãe? Sim, é o que diz aqui. Rapaz, o pior inimigo do crente é o conhecimento sem a prática. É saber e conhecer e ter dentro de si a palavra de Deus, mas não pratica. Esse é o pior. Esse é pior do que não ter conhecimento. Esse é pior do que a carne e pior do que o diabo. Por quê? Porque quando você não pratica a palavra de Deus, é uma decisão pessoal que afronta o próprio Deus. Eu sei que não é muito popular nem para pular esse tipo de mensagem, mas estamos falando sobre guerra espiritual. Muitas vezes, ao invés de sai em nome de Jesus, é necessário, eita, eu não estou praticando a Bíblia disso aqui, eu vou praticar a partir de agora. Aí começa a praticar, as coisas fluem automaticamente, só com a prática. Vocês estão entendendo isso? Começa a praticar. Vamos lá. Tiago capítulo 1. Tem gente que já sabe ou é assim? Vamos começar do versículo 21. Versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha para mim, preste atenção. Isso aqui ele está falando para quem? Para quem não é crente? Para quem nunca nasceu de novo? Não, ele está falando para crente. E ele está dizendo que é o crente que tem que se despojar de impureza e acúmulo de maldade. Meu pastor, mas eu não imaginava que crente tivesse impureza e acúmulo de maldade. Se é para se despojar é porque tem. Se é para se despojar é porque tem, né? Acolhei com mansidão
a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ô pastor, mas não é crente? É. Não é salvo? É. Recebeu Jesus? Sim. Teu Espírito Santo habitando dentro dele? Sim. Porque diz para salvar a alma ainda. É porque a salvação tem 3 partes. Fomos salvos em nosso espírito. Estamos sendo salvos na nossa alma. E seremos salvos em nosso corpo. Fomos salvos no dia que você declarou: Jesus é o meu Senhor. Interessante aqui a Bíblia, você não é salvo dizendo Jesus é meu Salvador. Você é salvo declarando: Jesus é o meu Senhor. No grego, curio, Senhor, no grego, curio, quer dizer aquele que manda e é obedecido. Então você é salvo pela obediência à palavra. Opa! Mas isso aí é para outro tema de outra administração, tá bom? Estou só dando ideia para o meu povo aqui, os ministros da palavra. Então, vamos lá. Contudo, o seu corpo será salvo um dia, Jesus volta, e esse corpo vai ser revestido de imortalidade. Rapaz, eu já tenho um corpo bonito, revestido de imortalidade então, glorificado. Meu Deus do céu, vou ficar irresistível, neguinha. Aí escuta a sua história. Brincadeira. Aí sim é a salvação do corpo. Mas a alma, ela está sendo salva como? Pela renovação. Carlinho vem para a igreja, o Marlene senta ali, ouve a palavra, chega em casa. Peraí, vamos ler de novo esse versículo que o pastor leu. Aí fica ali, conversa com um, conversa com o outro, e vai meditando nela. A alma dele está sendo salva, está sendo liberta, está sendo renovada, está sendo curada, está sendo acrescentada. Está todo mundo entendendo isso, gente? A salvação, ela vem de Deus. No Espírito recebemos pela fé. Na alma recebemos através da palavra. E no corpo recebemos na bendita esperança. Pronto, entenderam agora essa parte? Aí ele diz: acolhei, ou seja, receba, não é só ouvir, é receber, com mansidão, sem bloqueios, sem levantar discussões, sem ficar questionando. De novo, Bíblia não se questiona, não se discute. Bíblia ou se recebe ou se rejeita. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, esse pois já coloca uma conexão com o versículo anterior, concordam comigo? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Alô? Não está na igreja, ouve a palavra. Eita, que palavra boa, meu amigo, gostei demais, viu? Deixa eu colocar no YouTube que eu vou ouvir de novo. Que bênção! Mas você não pratica, fica só aplaudindo a palavra, fica só acariciando a palavra, fica só elogiando a palavra e não pratica, você está enganando você mesmo. Quando Jesus falou da semente, ele disse que a semente é a palavra de Deus. Naquela parábola a parábola da semente, que propriamente chamada de parábola do semeador, né? Por que impropriamente? Porque ali o semeador é o que menos importa naquela parábola. A única vez que ele fala o semeador só vai semear, pronto, acabou, não falou mais dele não. Aí daí ele começa a falar só da semente do solo, da semente do solo, da semente do solo. Então, ele fala justamente quem é a semente, é a palavra. Então não importa quem está aqui em cima. Não é um ministro. Escute bem, preste atenção numa coisa. Não importa o tamanho, a fama ou a grandeza do ministro, em relação à palavra, ele não passa de um mero instrumento. Podia ser ele como podia ser qualquer outro. Reconhecemos os ministros da palavra, reconhecemos o esforço deles para estudar, para poder extrair o melhor da palavra, para trazer para nós. A gente reconhece isso, mas eles jamais serão maiores do que a palavra. Eu sou apenas o canal dos milhões que Deus tem. Se não fosse eu, era outro.
Era só ficar disponível. Tudo que Deus quer é disponibilidade. Ei, tudo que Deus quer é a disponibilidade. A capacidade vem dele. Deus não quer a sua capacidade, Deus quer a sua disponibilidade, porque a capacidade é dele. Até porque para servir a Deus, tem que entrar na faculdade de Deus, tem que se formar nela. Eu entrei nessa faculdade há muitos anos, acredita que eu ainda nem me formei? Está tão longe de terminar esse curso com o Espírito Santo. E quando vai ser a sua formatura? Lá no céu, comemorada por milhões, aí lá. Mas aqui, vai estar estudando. A grande verdade é que tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Ei, praticando a palavra, você nota que você vence os outros 3? A Bíblia manda perdoar. Eu perdoo sim, mas o Cristóvão não. Eu perdoo sim, olha a Cida, eu perdoo sim. Certo? Realmente a Marlene, mas o Cristóvão não. A Bíblia manda você perdoar todo mundo. Um amém. Vocês estão entendendo isso, gente? Tarcísio, gente simpática, gosto muito de Tarcísio. Tudo que ele faz, eu perdoo sem problema. A Deagliana, não, Deagliana. Irmão, se a Bíblia manda perdoar, preste atenção nisso no que eu vou te dizer agora. Escuta, eu já disse isso outras vezes, mas eu vou repetir que eu estou com o microfone mesmo. A causa de muitas doenças, não estou dizendo que são todas, mas a causa de muitas doenças em nossas vidas é por falta de perdão. Por quê? Porque a falta de perdão é um portal, não é nem porta, é portal de doenças. Eu já fui orar por pessoas e Deus disse: Sandra, não ore. Não ore pela cura. Não, Senhor, não, mas não manda orar, mas não ore pela cura, porque o que ele precisa, por isso que diz, o que ele precisa é perdoar. Diga para ele perdoar. Perdoar quem? Ele sabe. Aí eu, sim senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu tenho juízo, gente, tenho muito juízo. Ô meu irmão, sim pastor, pode falar, olha, Deus me disse no meu coração que mandou você perdoar. Ele abriu os olhos. Foi o que ele disse, perdoar. Se você perdoar, resolve. Aí passei para o próximo. Aquele irmão perdoou. Quando eu perdoo, a doença foi embora. Fez isso. Puf. A mudança de atitude pode mudar uma fase inteira na sua vida. Uma mudança de atitude, praticando o que a palavra de Deus diz. É por isso que você tem que examinar você mesmo. Não é interessante que o dedo que aponta para lá, tem 1, 2, 3 apontando para cá? Ó, apontou, ó os 3. Olha para tu. Olhe para você. Porque se alguém é ouvinte da palavra, versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra e não praticando, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Olha lá no espelho, penteou e tal, aí vai embora, e ele já esqueceu o que precisava mudar. Ele já esqueceu o que precisava fazer a diferença, já esqueceu. É isso, a pessoa que ouve a palavra e não pratica, ele está dizendo, se assemelha a esse tipo de gente. Ele olha para o espelho, contempla, mas aí vai embora, não se corrige, não muda nada. Pelo contrário, fica buscando justificativas para explicar o seu erro que fica na carne. Vai chegar o dia em que essas explicações que você tanto buscou, você não vai encontrar, porque o povo de quem você fazia parte não está na terra não. Muda, querido, ei, muda hoje. Você que está ouvindo essa ministração, mude hoje, e você vai ver o que vai mudança que vai ter na sua vida. Você nunca será feliz enquanto não houver mudança e prática da palavra na sua vida. Deus está mandando dizer isso para alguém que vai assistir isso.
Nunca. A falta de prática da palavra tem trazido inquietação a muitos, insônia a muitos. Falta, escuta, falta até mesmo do gosto, do sabor da comida. A falta de prática é. Como assim, pastor? A ansiedade é tanta que ele não tem prazer nem mesmo para comer. A Bíblia diz: não vos preocupeis. Aí ele fica lá se preocupando, mal consegue dormir, mal consegue comer. Falta de prática da palavra. Mas, versículo 25, aquele que considera atentamente. Quantos já ouviram isso de mim? Vocês já notaram que sempre que eu digo, irmãos, assistam essa ministração atentamente? Eu falo isso no canal da igreja no Telegram, no grupo dos homens. Agora os homens estão no Telegram. O canal nosso está no Telegram, porque a gente é muito moderno, glória a Jesus. Então, Zé está lá. Então, normalmente a gente coloca, ei, atentamente. Sabe o que é atentamente, meu irmão? Vou explicar. Atentamente é do jeito que você está aí. Você está sentado aí, seu celular está desligado, e você está acompanhando a palavra. Assistir atentamente é justamente isso. Bota na TV, ou no tablet, ou no celular, deixa o resto de lado e presta atenção. Em Provérbios diz: filho meu, considera atentamente a minha palavra. Em outro versículo diz: ouça atentamente os meus conselhos. Atentamente é isso, prestar atenção. Não é deixar a palavra lá na sala e resolver as coisas. Não, é sentar e assistir mesmo. E quando não entender, retrocede, vamos de novo. Por quê? Porque é alimento para o teu espírito. Aí diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera. Persevera em quê, gente? Perseverança. Ô, palavrinha maravilhosa que eu amo. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem sucedido. Em algumas versões diz: esse será próspero. Em outras diz: esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Oh glória, eu também gosto daquela música que diz: tudo aquilo que toca abençoado será. Eu gosto. Mas só que o versículo aqui está dizendo para indo além. Não é só tocar. Para poder tocar e as coisas fluírem, você tem que praticar a palavra antes. Ô pastor, eu tenho declarado, eu tenho crido, eu tenho falado, eu tenho dito, não sei quantas vezes, já estou rouco de tanto, eu já sei os versículos tudo decorado, mas não acontece. Você está praticando o resto da palavra? Só um amém. R$2. Tem R$2. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 7. Vou encerrar com isso. Tem gente dizendo: aleluia, graças a Deus, misericórdia. Já estou com fome, pastor, tem que comer feijão. E até convidar o pastor para almoçar hoje, não chama mais não, que ele demorou demais. Ande em amor, irmãozinho. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Senhor grego, kurios, aquele que manda é obedecido. Quem é que diz Senhor? Quem é que chama Jesus de Senhor? Os crentes, os cristãos, aqueles que nasceram de novo. Pois bem, ele está dizendo: nem todo crente, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Só entra no céu se praticar a palavra. Senão, já era. Muitos, e Jesus, rapaz, olha, eu gosto porque Jesus era bem direto. Se tem gente que acha que eu prego duro, precisava ver as pregações de Jesus. Isso aqui é café pequeno para enfeitar dele. Olha só, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor. De novo, quem diz isso? São os crentes, rapaz, são os salvos.
hão de dizer: não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Ei, ele não está se referindo a ímpio aqui não, mas nem um pouco. Se você diz que é crente, se você diz que Jesus é Senhor, não basta dizer, é preciso demonstrar. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Meu Deus, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha para mim e preste atenção. Preste atenção. Ele falou isso para pessoas que tinham nascido de novo, chamando ele de Senhor. Ele falou: nem todos esses que me dizem que eu sou Senhor deles profetizam e expulsam demônio, operam milagres, nem todos vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles praticam a iniquidade. Ô pastor, mas aqui está sendo os dons, pastor. A expulsão de demônios não é dom, mas profecia é um dom. Não é verdade? É, dom do Espírito. Não é seu, tá? É do Espírito. Fazer milagres, operação de maravilhas, é um dom. Então, se a pessoa é usada nos dons, querido, nem todos os que são usados nos dons quer dizer que sejam aprovados por Deus. O que aprova a Deus não são os dons que você é usado, é o fruto que você desenvolve. Por isso, ele ainda diz, lá um pouco mais em cima, ele diz: a árvore boa pode produzir árvore boa, frutos maus, e árvore má produzir frutos bons? Toda árvore que não produz bom fruto, está no versículo 19, é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu prefiro que ministre aqui uma pessoa que talvez não tenha um português lá muito correto, que não sabe nem construir uma administração, mas que tem caráter, do que um eloquente que a gente tem que ficar olhando no dicionário as palavras que ele fala, porque, mas não tem caráter. Porque vai definir para você ir para o céu, não é o quanto você faz, nem o quanto você prega, é o fruto que você dá. Versículo 24. Estou terminando, gente, não se preocupa não. Até 2 horas da tarde a gente termina. Vamos lá. Brincadeira, queridos, é só até 1 hora da tarde mesmo, tá bom. Vamos lá. Todo aquele, pois, versículo 24, que ouve estas minhas palavras e as pratica, todo mundo diz, as pratica. De novo. Isso. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual é a rocha? Cristo. A palavra. Quem é Cristo? A palavra. Que parte da palavra? A que você recebeu, a que você praticou. E caiu a chuva, vieram os boletos, transbordaram os rios, os boletos ficaram atrasados, sopraram os ventos, Covid, doença, e deram com ímpeto contra aquela casa, os crentes falando mal de tudo, e não caiu, porque edificou a sua casa sobre a rocha. Já dei até a explicação, gente. Ô pastor, agora aqui não está nem boleto, nem crente falando mal de mim, nem boleto atrasado, nem doença. Não, é porque eu contextualizei no momento atual. Quem pratica a palavra nunca desiste do caminho em que está.
Quem pratica a palavra nunca dá um tempo nas coisas de Deus. Deus não é relógio, não, para tu dar tempo, não. Quando a situação aperta, é aí que nós vemos quem anda pela fé e quem anda apenas no oba-oba. Foi o pastor Zé Roberto, uma live que eu fiz com ele no Instagram, acho que ele está por lá, e eu falando, ele disse: rapaz, essa pandemia veio mostrar quem é crente e quem não é. Ele disse isso. O caba que é firme e quem não é. O medo vem para todos, mas quem pratica a palavra resiste o medo. O Fábio mandou algo para mim, era mais ou menos 1h da manhã, aquele momento, por aí, era por volta de 1h da manhã, eu já estava dormindo, ele mandou. Nunca alimente o medo. Quando você fica ouvindo notícias e coisas, seja da TV, internet, ou mesmo da pessoa que estiver do seu lado, que você diz que ama e que ele diz que ama você, quando você fica ouvindo aquilo que é contrário à palavra e ouvindo, isso vai alimentando o seu medo, meu irmãozinho. Eu gostei daquilo, viu, Fábio? Nunca alimente o medo. Se você para de ficar ouvindo isso, o medo morre de fome. Para de ouvir. Amém? Pois aquele que ouve estas minhas palavras, 5:26 agora. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, sai dizendo: eita, que palavra boa, meu Deus do céu, como eu gostei, aleluia, glória a Deus, amém, que bom, eu também gostei dessa palavra, gente, também digo que é boa. É porque a Bíblia diz, escuta para mim, olha para mim por favor. A palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 gumes. Isso quer dizer que corta para lá, mas corta para cá também. Antes de trazer esse alimento, eu provo, tá? Primeiro eu provo para poder transmitir para o povo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato. O que quer dizer insensato, pastor? Sem juízo. O famoso tolo, ou se você quiser trazer num português bem tupiniquim, otário. O tolo. Meu Deus, o pastor falou isso de ponto, já não gostei dessa palavra. Pois é. Aí vamos lá. Que edificou a sua casa sobre a areia. Existe esforço para fazer um castelo de areia na praia? Não. Nenhum. É fácil. Juntou, a areia é só o que tem. Juntou, arrumou, pega a água, junta, endurece e tal. É nada, gente, é muito fácil. Uma pazinha, ou se você quiser, vai na mão mesmo. Está feito. Não há esforço nenhum. É crente que admira a palavra, gosta da palavra, elogia a palavra, acaricia a palavra, mas não abraça a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, preste atenção. Não basta você saber da palavra, ela tem que fazer parte do seu ser. Quando você chegar e dizer: sem essa palavra, eu prefiro estar no céu, eu prefiro morrer do que estar sem essa palavra, esse é o ponto. Estão entendendo aqui, até aqui, gente? Senhor, se é para estar sem a tua palavra, Senhor, eu prefiro nem estar aqui na terra. Por quê? Porque ela é minha vida, sem ela eu não vivo. Esse é o ponto. Estão entendendo isso? Aquele que ouve e não as pratica será comparado ao homem prudente, insensato, otário, tolo, como você quiser chamar, que edificou a casa sobre a areia. Aí o que aconteceu? Chegaram os boleiros. Boleto atrasado, o Covid, os crentes falando mal dele, e ele desabou, desistiu, não perseverou.
Aí interessante que diz, sendo grande a sua ruína. Está vendo, queridos, que a prática da palavra que norteia toda uma vida? A palavra de Deus diz, medita nela dia e noite para que te vá bem. Se eu não medito nela dia e noite, algumas coisas não vão bem comigo não. Eu estou falando só algumas coisas, para não dizer tudo, né? A palavra de Deus diz, fale, fale, cremos, por isso falamos, fale ao crente. Não, fica calado. Ou o que é pior, fala o contrário. Deus diz assim, ele não diz amém não, ele diz, mas nunca coloque, preste atenção, um ponto de interrogação, onde Deus já colocou o ponto final. Deus diz que você é curado. Pastor, mas o exame médico diz que... Deus diz que você é curado. Pastor, mas eu estou sentindo. Deus diz que você é curado. Ô pastor, mas acontece que eu estou me sentindo fraco, eu estou em cima de uma cama, eu só tenho poucos dias de vida. Deus disse que você é curado. Sandrinha, tem que ficar de pé, Sandrinha. Fica de pé aí, querida. Essa mulher só tinha dias de vida. Ela tinha sido condenada à morte pela doença. Os exames diziam que ela estava mal. O médico disse que ela estava mal. Um laudo que ela mandou para mim, meu Deus do céu, eu digo pronto, só falta ele dizer o tamanho do caixão, porque tudo estava contrário. Vira, Sandra, vira para o povo. Ela decidiu crer que a palavra de Deus chama ela curada. Olha ela aí, olha ela aí, porque ela decidiu crer. A prática da palavra fará com que você viva longa vida sobre a terra e prospere em tudo que realizar. A prática da palavra fará com que você cresça e persevere. A prática da palavra te vai passar por circunstâncias adversas do jeito que for, mas não será ferido, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. A prática da palavra fará com que você chegue na glória e seja bem-vindo, seja bem-vinda, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. É a prática da palavra que faz toda a diferença, meu irmão. O diabo fica furioso com quem pratica a palavra. O diabo fica com raiva, chateado. Pratica. Veja o que ela diz, pratica. Está lá, semeadura e colheita. Ah, eu não estou colhendo nada. Tu plantou? Ah, estou esperando, né? O quê? Não, eu estou esperando, pastor, estou esperando. Um dia chega a minha colheita. Tu fizesse o que com as sementes? Eu estava com fome e comi. Estava com fome, comi. Ô menino, que isso aí só pode ser um menino. Ô criancinha, Deus está lá no céu, esperando o quê? Tu plantar as sementes. A Bíblia não manda você plantar? Está todo mundo entendendo isso? Tempo de circunstância adversa, financeira, terrível, é tempo de colheita. Pastor, peraí. A circunstância é tempo, aquilo que você plantou, planta. Eu acho que, eu não me lembro qual foi o ministro, ele falou uma coisa interessante, ele disse, não fui eu que disse isso não, foi ele que falou, ele disse, se uma circunstância adversa, financeira, se levantou contra a sua vida, plante uma semente do mesmo tamanho. Se é grande, planta uma semente grande, para valer. Você está praticando a palavra. A Bíblia manda você orar em línguas em todo o tempo. Orar em línguas em todo o tempo. Em todo o tempo. É ou não é verdade? Está orando em todo o tempo, meu irmão? Sem, não precisa esconder. A Bíblia não manda?
Por que não está orando? A Bíblia manda, maridos, ame as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e deu a própria vida por elas. Tu está amando tua esposa assim? Eu amo, pastor, estou tanto carinho. Carinho não é sinal de amor, não. Às vezes, lavar os pratos depois do almoço é um sinal maior de amor do que o carinho. Eita glória! Mulheres, a Bíblia diz que vocês sejam submissas e respeitem seus maridos. Está respeitando? Submissão não é quando tu concorda. Quando tu concorda é obediência. É fácil. Submissão é quando você discorda. A submissão é absoluta, mas a obediência é relativa. Vocês estão entendendo isso? A Bíblia manda a gente falar a palavra uns aos outros, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Tu tem falado isso? Estão entendendo isso? A Bíblia manda amai-vos uns aos outros. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso era a lei. Mas Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aí João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, diz que nós devemos até dar a vida, se necessário, pelos nossos irmãos. Tem crente que não quer nem falar, dá a vida então, e ele espera prosperar. Ele espera ser curado. Como? Você está todo mundo entendendo isso? A Bíblia diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não, eu vou no monte e ouvir o profeta. Não, se a Bíblia manda você ser guiado pelo Espírito, então seja guiado pelo Espírito, nada ficar no monte ouvindo o profeta. 2 améns. Se a Bíblia manda você ser guiado pelo Espírito, então nada de subir no monte para ouvir profeta. Amém? É disso. Está todo mundo entendendo isso, gente? A Bíblia manda, preste atenção nisso. A Bíblia diz, escuta bem o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que quando a situação apertar, quando no meio da provação, da tribulação, tende por motivo de grande júbilo ou de grande alegria, o passardes por várias provações. Aí tem crente que simplesmente na provação vai desabafar. Eu preciso de alguém para desabafar. Tarcísio, vem aqui, Tarcísio. Ô Tarcísio, rapaz, eu preciso desabafar com alguém. Não, ele não, né? Não, ele não. Ele disse que já não ouve esse tipo mais não. Está todo mundo entendendo isso? A Bíblia manda você se alegrar, não manda você desabafar com ninguém não. Ah, mas é a natureza humana, carne. Ei, você tem a natureza de Deus dentro de você. Você é participante da natureza divina. Então se comporte como tal. Amém? Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse. Encerro aqui a ministração. Muito obrigado, Eva. Eva cedeu, gente. Essa era agora de manhã. Ela cedeu gentilmente para terminar essa ministração, né? Daquilo que nós começamos domingo passado. Os 4 inimigos do crente. Isso aqui é a parte 2. Agora, não seja como o homem que construiu a casa sobre a areia. Seja como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Pratica isso. Pratique essa palavra. E o Espírito da paz será evidente e notório na sua vida. Amém? Aleluia.